Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, mais uma vez, ao canal Lumen, Expansão da Consciência. Estamos ainda na série sobre ansiedade. Já falamos 5 itens que ajudam a identificar se você é ansioso ou não. 2 padrões de personalidade muito presentes em quem é ansioso e, por conta disso, é ansioso. Mas hoje vamos conversar um pouco a respeito da origem. O que é que causa realmente a ansiedade? Em que é que se origina a ansiedade? Mas antes disso, vamos para a vinheta de abertura. Bom, pessoal, vocês já sabem, não só dos vídeos anteriores, mas do quanto está se falando sobre a ansiedade, né? E se calcula que, junto com a depressão, ela, em pouco tempo, estará contribuindo para a morte de um número muito alto, né, de pessoas. Vai ter ultrapassado, talvez, todos os demais, porque na base de muitos adoecimentos está a ansiedade. Então, mas onde é que se origina? Por que fomos ficando tão ansiosos? E aí é bom que se diga o seguinte: realmente, de uns 40 anos para cá, o número de pessoas sofrendo com ansiedade tem aumentado. Isso não é porque o diagnóstico melhorou, não. É porque tem aumentado mesmo. Então, um fator que contribui para isso tem a ver com a cultura. Tem a ver com a cultura social, aquilo que predomina no campo social. E hoje, como estamos globalizados já há um bom tempo, isso é mundial. Então, do ponto de vista cultural, o que é que contribui para isso? A exigência de um determinado tipo de corpo, uma apresentação, uma aparência. A exigência do sucesso. E aí, o que é sucesso do ponto de vista social? É você ter um bom emprego, uma excelente carreira, uma boa remuneração, um carro do ano e vestir roupas de marca. E aí, se você não consegue atingir isso, porque uma parcela grande da população não chega a esse patamar, isso gera muito sofrimento. E aqueles que chegam nunca estão satisfeitos. E, portanto, sempre movidos pela ansiedade do querer mais. Porque a sociedade, ela foi gradativamente substituindo o ser pelo ter. Então, isso foi se tornando uma coisa cultural muito forte. É claro que isso existe há muito tempo, não é de hoje. Mas a exigência, ela foi se intensificando de uns 40 anos para cá. Então, antigamente era o homem que trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e dava-se conta melhor do que hoje. Hoje, o homem e a mulher estão fora, as crianças ou em creches ou com babás, com pessoas muitas vezes desconhecidas, porque tem que dar conta de todas as exigências
que a sociedade foi implementando e fazendo com que cada um de nós acreditasse que são importantes. Porque senão, né, o que é que vão pensar de mim? Então, a cultura, ela tem colaborado bastante, mas a cultura somente não é suficiente. Aí tem um outro item que ele é muito importante, são os padrões de personalidade. Ou seja, como eu funciono. Minhas características de personalidade. Então, tem características de personalidade que são mais propensas a absorverem o que a cultura diz que é verdadeiro. E outras, ao contrário, elas não absorvem ou não são tão tocadas. Só que o número dessas é infinitamente menor do que o daquelas que têm a característica que são muito influenciadas pelo meio cultural. E aí é bom observar o seguinte, nós não somos apenas influenciados, nós alimentamos, muitas vezes, as inverdades, né, que caracterizam a nossa sociedade. Isso, os padrões de personalidade, tem muito a ver com a nossa história, desde o nascimento. Eu não vou falar de antes disso, né? Neste vídeo eu vou ficar a partir do nascimento. Winnicott, Donald Winnicott, um pediatra inglês que depois se submeteu à psicanálise, apaixonou-se pela psicanálise e tornou-se psicanalista, deixando a pediatria. Ele uniu o conhecimento, a vivência como pediatra, no contato com as crianças e as famílias e o estudo da psicanálise, e aí ele escreveu um livro que é intitulado Tudo Começa em Casa. E é verdade, tudo começa em casa. Mas o que é a casa? O que são pai e mãe? São reflexos da cultura, são representantes da sociedade onde eles estão inseridos. E eles assumem a tarefa de inserir o filho, os filhos, nessa cultura. Tanto naquilo que é verdadeiro, porque tem algumas coisas que são verdadeiras, como naquilo também que são verdades fabricadas socialmente. E pelo fato da maioria acreditar, funcionam como se fossem realmente verdades, né? Então, os pais inserem os filhos nessa cultura. Mas não é só isso. A interação entre pais e filhos, né? A criança, ela não nasce um quadro em branco, como os psicanalistas do passado acreditavam. Ela já nasce com alguns implementos. E aí eu não vou entrar nessa questão agora, de onde vêm esses implementos. Mas vem, né? Já nasce com alguns implementos. Que aí você pode pensar do ponto de vista genético, ou você pode pensar do ponto de vista que a consciência é pré-existente. Aí fica ao seu critério, ao seu gosto. Ou podem ser os dois, né? Mas então, não é um quadro em branco, onde tudo vai ser escrito. Já traz os elementos que vão compor as matrizes da personalidade na interação com o ambiente. O ambiente é tudo, né? É o ar, é a temperatura, é o vento, é a acomodação, a comida, mas principalmente as figuras paternas. A interação com as figuras paternas. E é através dessa interação, né, que o indivíduo vai crescendo e constituindo as bases daquilo que será a sua personalidade futura. Então, os padrões de personalidade, eles têm o seu nascedouro lá atrás no tempo, a partir do nascimento, vão sendo formados. Então, há núcleos no campo das dimensões do inconsciente que se alinham com
os padrões de personalidade, alicerçando-os nos seus funcionamentos. Tá? E aí a gente tem cultura social. Nós temos os padrões de personalidade, as situações da infância, né? Situações traumáticas, dolorosas, que geram esses núcleos e não favorecem um desenvolvimento mais saudável da personalidade. E, além disso, consociado com isso, tem um item que a gente não pode desprezar e que ele está muito presente na nossa vida, no nosso funcionamento e consociado com esses núcleos da infância e os padrões de personalidade, que é a carga instintual. O que é carga instintual? É o instinto ainda presente. Né? Se você for olhar os animais, eles estão quase que permanentemente num estado de alerta, com raros momentos de relaxamento, mas um estado de alerta, porque o predador, o inimigo, né, entre aspas, mas não deixa de ser, vai surgir a qualquer momento, seja pelo ar, se arrastando na terra ou caminhando. Ele vai surgir. Então tem que estar em estado de alerta. E o animal tem um território a defender. E ele busca defender esse território de toda forma possível, porque é o lugar onde ele consegue alimento, é o lugar onde ele se sente seguro, é o lugar onde procria. E ele faz tudo isso movido por essa programação que se chama carga instintual. Então, no ser humano, isso está presente. A gente não precisa sair à caça. Podemos ir no supermercado e comprar. Mas a gente tem que ter o dinheiro. Né? Então, para sobreviver, a gente tem que ganhar, ter um salário, ganhar dinheiro. Então, a gente ainda está muito envolvido. Vocês vejam que nós, humanos, nós consideramos duas coisas como sendo fundamentais na vida. E quais são elas? Primeiro, saúde. Todo mundo diz, tendo saúde, tem tudo. E o segundo, dinheiro. Né? Dinheiro não compra felicidade, mas facilita bastante. E por aí afora. Então, esses dois itens, eles estão consociados com cultura, e estão consociados com carga instintual, e estão consociados com os núcleos infantis mal resolvidos. Porque eu tenho que dar conta para mostrar meu pai e minha mãe, principalmente pai, que eu sou capaz e que eu consigo. Então, isso contribui para gerar uma carga enorme, que ou eu vou tentar fugir disso, ou eu vou ter que dar conta. Então, na base da ansiedade estão muito esses fatores. Né? E aí eu não estou falando das ansiedades que vêm por processos orgânicos, né? Tipo um tumor de suprarrenal, um tumor de hipófise, produtor de GH, né? Outros fatores, um hipertireoidismo, né? E outros fatores que podem gerar uma carga de ansiedade maior, mais intensa. Eu estou falando dessa ansiedade que a gente vê e que, a partir dela, podem surgir os transtornos. Porque os transtornos são intensificações dos padrões comuns, quando você vai analisá-los. Então, a ansiedade não tem uma única causa, ela é multicausal. E a ansiedade não gera um só problema, ela gera uma infinidade de problemas. Então, a gente compreendendo as causas, a gente percebendo, a gente tem onde trabalhar. Né? No que diz respeito aos padrões de personalidade, a cultura social, para a gente perceber o que é verdadeiro, o que é falso. Né? Descobrir as situações da infância e poder resolvê-las, e em relação à carga instintual, começar a acolher o primitivo dentro da gente e reeducá-lo. E aí a gente vai conquistando.
a gente vai saindo disso, muito diferente do pensamento de Freud, que ele acreditava que o sujeito seria refém dos seus instintos a vida toda. Não, nós somos perfectíveis, nós podemos progredir, podemos transformar muita coisa em nós para a gente poder ter uma vida, obviamente, muito mais tranquila do que essa que nós estamos vivendo no contexto social onde estamos inseridos. Então, vamos ficando por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. E aquilo que você não concorda, também coloque nos comentários para a gente poder conversar. Ok? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.